Não sei se vocês já ouviram falar da lei da causalidade, ou também chamada de causa e efeito, ou popularmente chamado como efeito dominó, ou efeito cascata. Eu queria ter muito tempo sobrando, tempo mesmo para contar aqueles dominózinhos, sabe assim? Deve ser muito legal você ter tempo para aquilo. Né? E o mais impressionante é que a pessoa monta tudo aquilo que demora, sim, imagina, demora muito, mas muito mesmo, para em 10 segundos, 20 segundos, aqueles muito grandes, né? Talvez você consiga 40 segundos, os dominozinhos caindo, já pensou? Mas a ideia, né, se realmente der certo, é o último ser derrubado pelo toque no primeiro. Isso é chamado efeito dominó. Isso é a causa e o efeito. Isso é usado em quase todas as áreas do conhecimento. Desde a área filosófica, a área teológica, a área física, das ciências, é usada essa ideia de causa e efeito. Inclusive, essa ideia de causa e efeito é um dos argumentos que os teólogos usam para a existência de Deus. Aqueles que querem, né, isso chamamos de apologética, que querem mostrar que é muito mais racional você, a partir do pressuposto que Deus existe, do que Ele não existe, vai justamente, um dos argumentos é esse. Vai olhar para esta causa e efeito. Se toda a ação é resultado de uma causa, é um efeito, então você chegou aqui por uma série de razões. Você tomou banho, eu espero, tenha tomado banho, passou aí o seu desodorante, colocou roupa, ligou seu carro, ou descompra o Uber, ou acessou o aplicativo, e dirigiu até aqui, ninguém bateu no seu carro durante o seu trajeto aqui, porque isso é importante, principalmente aqui em Ribeirão Preto. E uma série de fatores te trouxe até aqui, uma série de causas que vai levando ao efeito, que consequentemente é uma causa para um outro efeito, que é uma causa para um outro efeito. Acontece que se nós formos indo isso para trás, se todo o efeito ele é o resultado de uma causa, e fomos levando isso para trás, e pensa há 6.000 anos, você chega no fim. Ou, se você quiser pensar que o tempo e o mundo é infinito, isso nunca vai acabar. Mas ninguém é doido para pensar que nunca teve um começo. Se teve um começo, você precisa então de algo não causado, que não foi o resultado de uma causa. E este é Deus. Agora, isso não é exclusivo do cristianismo. A cultura grega já usava este argumento, inclusive Aristóteles vai escrever sobre isso, para dizer que aquele Deus deles, né, o Logos, o princípio iniciador de tudo isso, era essa causa primária, era o primeiro motor, aquele que iniciou toda essa engrenagem de causa e efeito. Mas como nós vamos ver aqui com João, e ele vai refutar essa ideia, lembra que ele está lidando com os gnosticismos lá do primeiro século, os gnósticos, que são discípulos, em alguma instância, de toda aquela filosofia grega de Aristóteles. Ele vai mostrar que há uma diferença muito grande entre o primeiro motor ali grego e também este Logos, o causador de todas as coisas, que é Deus, que é Jesus Cristo. Nós vamos entrar nisso mais para frente. Essa ideia de causa e efeito, então, é levado para a ética, para a moral. Toda a ação que nós temos vai resultar no efeito. Cada palavra que você diz vai surtir um efeito, vai ser a causa para algo. Cada olhar, cada atitude que você tem em relação a outra pessoa vai surtir um efeito numa outra pessoa, que consequentemente aquele efeito vai virar uma causa, porque ela vai reagir de alguma maneira para outra coisa, e se isso não for bem feito, enfim, quebra um relacionamento. Ou seja, essa questão da causalidade, ela é relacionada a quase todas as áreas do conhecimento da nossa existência. João vai começar a sua carta mostrando esta questão da causa e do efeito. João vai falar de uma causa primária, de algo que deu início a tudo isso, para depois mostrar os seus efeitos. Uma causa sempre leva um efeito. Agora, é sempre bom lembrar que não é porque dois eventos estão subsequentes, eles são necessariamente a causa e o efeito. Esse é o grande lance. Se você chegou atrasado no culto e diz para mim que não, eu cheguei atrasado porque o culto começou no horário. De fato é verdade. Se o culto atrasasse também, você atrasasse, você ia pegar o culto no começo. Ok. Mas não foi a causa de você chegar atrasado. Então não é porque uma coisa vem sucessiva a outra que é a causa de algo. João vai mostrar que
algo aconteceu, a causa, e essa causa tem que gerar alguns efeitos. Se não gerar alguns efeitos, o problema não está na causa. O problema está naquele que interage com essa causa. Aliás, essa é a premissa toda, é o que ele vai escrever no livro, defendendo como nós sabemos que temos a vida eterna. Esse é o grande tema da carta de 1 João. Então eu vou ler para vocês os 4 primeiros versículos da carta e depois nós começaremos a nossa posição. 1 João capítulo 1, versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria, ou dependendo da sua tradução, a vossa alegria seja completa. Há um probleminha de crítica textual, né? Alguns livros dizem nossa, alguns vossa no final, embora isso não altere o nosso estudo. Vamos orar. Deus, nós rogamos a Ti para que o Senhor nos conduza na exposição agora da Tua palavra. Permita que os nossos corações estejam atentos, as nossas mentes atentas, para aquilo que o Senhor irá nos falar hoje. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir, ler, interpretar e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor fala conosco, se preocupa conosco e com este mundo, e porque o Senhor um dia se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. A minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. João I, então, vai mostrar a causa. A causa dele é a manifestação de algo. É com isso que João está preocupado. Agora, antes de falar da manifestação em si, João é aquele, eu já disse isso na primeira mensagem, né? Naquela mensagem introdutória, é aquele que vai iniciar a sua carta sem boas-vindas, sem saudações, já dando uma direta nos gnósticos, mostrando que ele viu, ouviu, pegou, apalpou em algo. Ou seja, Jesus Cristo não era simplesmente um holograma, mas ele estava ali presente realmente. João pôde presenciar isso. Mas antes, João inicia a carta dizendo o que era desde o princípio. Vocês vão, talvez vai ficar mais claro isso, o porquê desta expressão, o que era desde o princípio, quando nós lembrarmos quem era o verdadeiro inimigo de João aqui. Aquele que eu disse na primeira mensagem, Cerinto, que era um dos primeiros gnósticos daquela época, um dos primeiros a mostrar que Jesus Cristo, defender segundo ele, que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, realmente, porque a carne ia matar, essa é a ideia dos gnósticos, mas era só um holograma, só um espírito que parecia ter carne, mas ele não podia ter carne, porque como Deus encarnado, ele só pode ser espírito. Cerinto ia mais além, dizendo que Jesus Cristo se fez de fato filho de Deus. Ele era um judeu, bom, que viveu assim, mas se fez filho de Deus no seu batismo. Quando Deus olhou lá de cima e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então o homem Jesus Cristo se encontrou com o Cristo Deus, o homem Jesus se encontrou com o divino, com Cristo, e aí se uniram numa só pessoa. É isso que ele dizia. E aí João começa então a sua carta dizendo: não, o que era desde o princípio. Assim como ele vai iniciar o seu evangelho também. Agora, todo judeu, e nós também deveríamos fazer isso, quando ouvimos princípio, o que nós lembramos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E João diz, ele era desde o princípio. O que era desde o princípio, ou como ele começa o seu evangelho, no princípio era Deus. João está defendendo a pré-existência desta pessoa chamada Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo não passou a existir quando ele nasceu aqui, um bebezinho lá da sua mãe Maria. Não foi aí que veio a sua existência, e muito menos no seu batismo. João está defendendo que ele já era antes dele nascer, o que era desde o princípio. Nós sabemos que era antes do princípio, porque Jesus Cristo é eterno.
Mas a preocupação de João aqui é só mostrar que antes deste verbo se manifestar, da palavra se encarnar, ele já era, ele já existia como ser. Um ser que se encarnou, mas não que passou a existir como nós passamos a existir quando somos concebidos, ou fomos concebidos pela nossa mãe e pelo nosso pai. Então essa palavra que era desde o princípio, que já estava com o Pai, que era Deus e estava lá desde o princípio. Agora, essa é a única frase de João para simplesmente mostrar essa pré-existência de Jesus Cristo. O que ele vai se preocupar agora, na verdade, é com a sua manifestação. No Evangelho de João tem um episódio muito interessante, quando é nos dito a respeito de João Batista. Nos outros evangelhos também, né? Mas principalmente no de João, faz questão de ressaltar que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus Cristo. Ele era primo de Jesus Cristo e era 6 meses mais velho. E por que isso é interessante? Porque João escreve as próprias palavras de João Batista, que olhando para Jesus diz: eis aí alguém que era antes de eu existir. Agora, se Jesus fosse 6 meses mais velho que João Batista, se fosse o contrário, talvez aqueles que estivessem ouvindo diriam: claro, nós sabemos que ele é mais velho, então ele era realmente antes de você existir, pelo menos 6 meses. Mas o fato de João Batista ser 6 meses mais velho, e o próprio olhar para Jesus e dizer: ele já existia antes de eu existir, ele já era como Deus, mostra para nós que ele não está preocupado com o nascimento de Jesus. O próprio João Batista, testemunhado aqui pelo apóstolo João e escrito aqui por João, mostra que ele reconhecia que Jesus Cristo não era o primo mais novo, mas era aquele que era desde o princípio. João, o primeiro verbo está só lá para frente, o primeiro verbo principal desta ação, de todo esse parágrafo aqui. Depois de mostrar então a pré-existência do verbo, ele vai fazer questão de mostrar para nós. Por 3 vezes ele usa a palavra ouvir, por 3 vezes ele usa a palavra ver em todo esse parágrafo. Presta bem atenção na continuação do texto. O que ouvimos e o que vimos, e parece uma redundância, né, com os nossos olhos. Quando a gente usa uma expressão dessa, a gente não quer deixar dúvida que nós somos testemunhas oculares. Talvez o seu avô e a sua avó, se você não usa também essa expressão, né, mas eu lembro que a minha avó usava isso muito. Minha mãe nem tanto, mas minha avó usava. Ela falava assim: com estes olhos que a terra há de comer. Né? Quando fala isso, quer dizer assim, não, aí não tem dúvida que ela viu mesmo. Se não usava isso, a gente ficava assim: mas será que ela viu mesmo? Quando ela fala assim, com esses olhos que a terra há de comer, aí você fala: não, então ela testemunhou. Falava isso ou não? Quem ouviu isso? Vocês ouviram isso, né? É isso que João está dizendo. João está falando: eu ouvi e vi com os meus olhos. Ele fala: é óbvio que foi com os seus olhos, você vai ver com o quê, João? Mas a gente vai mostrar aqui que mais para frente ele vai estar preocupado não só com ver como com os olhos na sua carta, porque essa palavra vai aparecer mais 14 vezes na carta: ouvir, ver, e nós também, de uma certa maneira, vemos a Cristo, ouvimos as suas palavras, os seus mandamentos. Aliás, João utiliza um verbo aqui, que é uma ação passada com um resultado presente. É como se ele estivesse dizendo: nós continuamos ouvindo, nós continuamos a ver Cristo, mas não do jeito que eu vi lá atrás, de outra maneira. Aqui ele está preocupado com uma maneira que ele viu, com uma testemunha ocular, com os seus próprios olhos. Nós podemos lembrar do que João ouviu e que João viu. E que privilégio que ele passou. É sempre bom lembrar que João era um daqueles 3 mais chegados a Jesus. Tá vendo? Pedro, Tiago e João estavam sempre ali, próximos. Eles estavam, por exemplo, no Getsemane, mais próximo. Jesus está caminhando com os 11, né? Estava caminhando com os 11, aí ele começa a chorar ali, ele chama 3 mais próximo dele, os 3 caminham um pouco mais, e depois ele fica sozinho. Esses 3 estão sempre mais próximos, eles são amigos mais chegados dele. Nós temos o episódio da transfiguração. Jesus escolhe mais uma vez esses 3, Pedro, Tiago e João. Tiago é o irmão de João, né, que o primeiro dos apóstolos a morrer, no comecinho lá do livro de Atos. Pedro é o apóstolo Pedro, nós conhecemos de João. Então ele escolhe os 3 para subir no monte, e lá ele revela um pouquinho da sua glória, de como ele vai vir no reino. Anteriormente ele já tinha dito, falou assim: alguns aqui não morrerão sem ver a minha glória,
sem ver a manifestação do meu reino. Mas todos nós vemos a manifestação do reino de Jesus. Mas logo depois, no versículo depois, vem esse episódio da transfiguração. Então eles têm aquele gostinho, aquele vislumbre de como vai ser a manifestação de Jesus Cristo. E eles ficam assim meio que estupefatos. E todo mundo acha que Pedro errou naquelas palavras, mas ele não errou. Pedro conhecia o Antigo Testamento. Há uma profecia no Antigo Testamento que diz que quando Jesus Cristo vier na sua glória, o povo de Israel novamente celebrará a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, em que eles naquela festa no Antigo Testamento, eles dormiam por 7 dias em cabanas, fora da sua habitação. Era uma das festas. Então, quando Pedro vê aquilo, o que ele fala? Façamos aqui tendas. Todo mundo acha assim, Pedro só dava lá fora. Não, ele conhecia o Antigo Testamento. Falou, essa manifestação do reino de Jesus. Então vamos fazer tendas. Vamos celebrar novamente a festa dos tabernáculos. A profecia está se cumprindo. Aí Jesus fala, não, foi só como chama o teaser? É o nome que se dá? Para quando aquele vídeo começa a curtir, só um trailer. É só um gostinho para vocês. Ainda não é. Calma, Pedro, guarda sua tempo. Calma. Sei lá na escatologia, só lá no final. Mas que privilégio deles. Ver Jesus em toda a sua glória ali, os personagens ali juntos e tudo mais. Até no barquinho eles estavam juntos. Pedro, Tiago, João. Se fosse o Vi aqui, ele ia cantar a música toda, ia pegar o violão, ia chorar. Mas é mais alimentado, eu vou ficar só com isso daqui, depois você pode pedir para ele cantar a música inteira para você. Mas João era um desses íntimos. Talvez João tenha visto, ouvido coisas que nenhum dos outros ouviram. Na verdade, João era tão íntimo de Jesus Cristo que foi aquele que uma vez, mais para frente, depois, bem no finalzinho da sua vida, é convidado, é quase convocado para estar na presença do Cristo glorificado. E recebe toda uma revelação do livro de Apocalipse, daquilo que ainda vai acontecer. Quanta coisa que João deve ter visto, ouvido, fora aquelas outras coisas que todo mundo viu ali naquela época. Ele podia falar para os seus discípulos, eu vi Jesus alimentando a multidão com 5 pães e 2 peixes. Não faz sentido nisso, mas eu vi. Eu vi Jesus pegando uma pessoa coxa e sem capacidade de andar, e só com uma palavra a pessoa se levantava. Eu vi Jesus ora curando pessoas à distância, falando, vai, sua filha já está curada, lá fica tranquilo. Eu vi Jesus às vezes, algumas coisas esquisitas, né, passando lodo no dedo e colocando no olho da pessoa. E às vezes a pessoa, né, um milagre em 2 etapas, a pessoa fala assim, eu ainda não estou vendo tão bem. Eu falo, calma, aí faz 2 etapas, e tinha um significado mais ou menos de Marcos. Mas João pôde presenciar tantas coisas a respeito dessa manifestação de Jesus Cristo. Fora os ensinos. Imagine você ser convidado por Cristo, né, ou convocado por Cristo para passar 3 anos ouvindo dos seus ensinos, ouvindo das suas parábolas sobre o reino. Aliás, o que a Bíblia nos fala é que Jesus falava por parábola exatamente para esconder das pessoas, da multidão, o que ele queria dizer, mas depois ele chegava para os 12 em particular e explicava. E dizia, a vocês foi revelado os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não, a eles eu digo por parábola, para que vendo, não vejam. E ouvindo, não ouçam. Perceba, não é todo mundo que tem acesso a essa causa que produz o mesmo efeito. As pessoas ouviram e as pessoas viram, mas a grande maioria não produziu o efeito que era para ser produzido, como João vai mostrar aqui. Então João diz, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos. Agora essa palavra é diferente do ver, é um olhar com atenção. Ou como o John Stott gosta de dizer, um olhar com inteligência. É você olhar de fato analisando alguma coisa. Por exemplo, nós assistimos futebol. Tá? Aliás, se você é palmeirense, me desculpa. Né? Eu tenho que dar esse exemplo hoje, porque estava programado. Nós assistimos futebol, mas nós vemos o jogo. Nós só olhamos o jogo. Agora, já viu aqueles quem gosta de futebol, né? Ou qualquer outro esporte, né? Ou se você vai assistir hoje o Mahoney acabar com o Tom Brady lá, né? Vamos ver. Foi a época dele já, tá velhinho, já ele sofreu hoje lá.
Mas depois você olha para um site, entra num site de esporte, daqueles que analisam a tática e fala assim, gente, onde que ele viu tudo isso daí? Né? Ele desenha o campo, vê os jogadores, gente, onde que ele viu isso? Acho que quando ele estava tomando um copo de coca, ele estava... É um olhar diferente, é um olhar de um analista, de alguém que está prestando atenção, de vendo as jogadas, de tentando analisar as estratégias. É isso que João está dizendo. Eu contemplei, eu olhei com atenção, eu olhei analisando mesmo, foi um olhar inteligente. Não foi um olhar daqueles que estavam de longe, só inspecionando, vendo o que estava acontecendo e não produziu nenhum efeito, pelo contrário. João está dizendo, eu olhei com atenção, analisando tudo. Interessante que para algumas pessoas nós falamos do Evangelho e a primeira coisa ele olha com aquele olhar tipo, tá bom, religião, Bíblia, quantas você já ouviu? Tá bom. É aquele olhar do tipo, poucos são aqueles que falam assim, ok, eu aceito isso tudo e eu quero analisar com atenção. Quero ver se realmente faz sentido tudo isso que vocês estão falando. Me mostra qual que é o plano, qual é a mensagem da Bíblia, e eu quero de fato contemplar, analisar com atenção, com inteligência, pensando realmente. Foi assim que João viu a Jesus Cristo. E aí parece que é aquela parte calma do gnosticismo. João fala, se não bastasse tudo isso, eu apalpei Jesus. Imagine João na ceia, né? O texto fala que João era aquele que estava reclinado sobre a cabeça de Jesus, não tem nada a ver com a famosa pintura de Michelangelo, não tem nada a ver com aquele quadro, que nem mesa e cadeira tinha naquela época daquele jeito, era uma refeição toda no chão, eles sentavam ali, né, inclinados, com os pés para trás, porque os pés eram sujos, o escravo ia lá limpar o pé, você ficava inclinado com o seu peito na mesa. E aquele que tinha a cabeça reclinada ao peito era nada mais nada menos do que aquele que estava ao lado, porque você ficava inclinado assim, com a cabeça no peito da pessoa que estava aqui ao lado. Então não estava assim, né, bonitinho, igual o quadro mostra. Ele estava ao lado. Mas é uma posição muito privilegiada. Eu imagino João assim lá, e ele pegando, e você faz assim, Jesus, no braço dele. Deixa eu ver assim. Isso é real isso? Deus está aqui do meu lado? Deus está partindo o pão para eu comer? É isso mesmo? Deus está dizendo, este é o meu corpo, tomai voz dele, até que eu... É isso mesmo. Interessante que essa palavra é a mesma palavra que os evangelhos vão usar para Tomé. Quando Tomé fala assim, deixa eu ver se é verdade isso. E aí Jesus fala, está aqui, não. E é parte. Está aqui. Como é verdade isso mesmo. Então João está dizendo, as nossas mãos apalparam. De fato ele, como ele vai dizer, se manifestou. Tudo isso ele proclamou a respeito da palavra da vida, finalzinho aí do versículo. A vida se manifestou. Nós, mais uma vez, a vimos e nela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha o versículo 3 mais uma vez, só para terminar essas palavras que ele utiliza. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. E aí depois ele vai continuar e nós analisaremos no final. Perceba quantas vezes nós vimos e ouvimos, e contemplamos e apalpamos. Nós vimos e ouvimos, nós vimos e ouvimos. Quanta redundância em João, mas para não deixar dúvida, que ele foi uma testemunha ocular da manifestação. Eu já disse no começo do estudo que ele coloca isso no plural para incluir os outros apóstolos provavelmente por ele, né? Que a autoridade apostólica, olha, não fui só eu, nós vimos, nós estávamos lá, tem muito mais gente. Aliás, quando Paulo vai falar da ressurreição de Cristo, lá em 1 Coríntios, ele fala assim, tem 500 que viram. A maioria dele está vivo, é só você parar de preguiça e não perguntar, manda um WhatsApp para ele, você vai confirmar para você, vai lá, está vivo. Ou seja, muita gente viu, muita gente tocou, muita gente ouviu, muita gente apalpou, é só ir lá. Só ir lá e perguntar. Agora, o que se manifestou? João vai dizer, então, a vida, versículo 2, se manifestou. Esta vida que se manifestou, no versículo 1, no finalzinho, é a respeito da palavra da vida. E essa palavra que ele usa aqui é o verbo, é o logos, que ele usa também no começo do seu evangelho. Lembra então que o logos para o grego era aquele princípio iniciador, causador de todas as coisas. Para João não era um princípio, não era só uma causa, um motor que deu
partida no mundo, e tudo isso agora vem por causa e efeito, era alguém que era desde o princípio, era uma pessoa, e é uma pessoa sobre a qual nós podemos dizer que é a própria vida. João está dizendo, foi a vida que se manifestou. E mais para frente ele vai qualificar essa pessoa não só como a vida, mas como a vida eterna. Aliás, essa é a preocupação de João no seu livro, é mostrar que nós temos como certeza de que temos a vida eterna. E para João isso só é possível, e para nós também, por causa da manifestação da vida que nos concede por meio dele mesmo a vida e vida eterna. Jesus Cristo disse lá no próprio Evangelho de João, eu vim para que tenham vida. E nos versículos antes ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida se manifestou para nos dar vida, nós que estávamos mortos em nossos pecados. Então a vida precisava vir para nos dar vida e vida eterna. Então João diz, esse logos da vida, essa palavra da vida que se manifesta. Ele vai dizer, no finalzinho do versículo 2, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, se encarnou, habitou entre nós. Agora, talvez nós pensamos, eu não sei se você já pensou isso, por que Jesus precisava se manifestar nesse mundo? Por que Jesus precisou vir nesse mundo? Por que ele não podia lá do céu salvar quem ele queria salvar? Lá do céu. Podia fazer isso? Bom, Deus é Deus, ele que estabelece a regra para depois cumprir a regra. Mas ele que estabeleceu a regra, mas ele podia estabelecer outra regra. Ele podia, ao invés de já lá em Gênesis, matar um cordeirinho, fazer roupas de pele de animal, sacrifício, mas ele podia estabelecer outra regra. A criação foi pelo meio da palavra dele, podia ser também a palavra, só alguma coisa do tipo. Mas por que Deus então se manifesta? Quem nos ajuda a responder isso é um teólogo lá do século XI, finalzinho do século XI. A 1090, ele estava em 1095 da era cristã, chamado Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária vai escrever um livro chamado Por que Deus se fez homem? Por que Deus se manifestou? Por que Deus se fez homem? No prefácio do seu livro ele vai mostrar assim, que ele escreveu esse livro porque tinha muita gente falando para ele assim, ó, você está ensinando uma coisa diferente aí, registra isso aí para a gente, porque o negócio está fazendo sentido. E o que é esse negócio diferente? Antigamente, a visão geral da igreja, né, o que todo mundo pensava, é que Jesus Cristo veio morrer na cruz para pagar um preço para Satanás. Então é como se Satanás tivesse propriedade de todo mundo aqui, e Jesus Cristo veio aqui comprar a gente de Satanás. Quem desenvolveu essa teoria foi Orígenes de Alexandria, lá no comecinho da história da igreja, bem lá nos primórdios. Ele desenvolveu essa teoria e até o século XI todo mundo pensava nisso. Anselmo falava assim, onde está isso aí? Onde está falando que eu era propriedade de Satanás? Onde fala isso? Você não fala disso. Não tem nada na Bíblia falando isso. Então Anselmo vai desenvolver o seu livro mostrando o princípio da honra. Ou seja, ele diz assim, que o pecado, algo que eu faço contra outra pessoa, a gravidade daquilo lá é relativa, é proporcional à honra que a pessoa tem. Quando nós pecamos, quem foi ofendido foi Deus, que é infinitamente santo. Então, Anselmo diria, precisava de um sacrifício compatível com isso, infinitamente santo como nosso Deus, para perdoar o pecado. Então sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, ó, a cruz era para ser minha, a cruz era para ser sua, era para você estar lá na cruz, sabe o que o pessoal fala isso? Não adianta nada. Se todos nós aqui morrêssemos na cruz, sabe o que ia acontecer? Você ia morrer do mesmo jeito que você morresse atropelado, você morresse de Covid, ia ser a mesma coisa, não ia mudar nada. Se morresse na cruz, não ia resolver nada. Porque Deus que nós ofendemos. E o meu sacrifício é sempre imperfeito, é sempre limitado. Precisava de um sacrifício à altura da ofensa daquele que foi ofendido. E Anselmo vai dizer, por isso Deus se manifestou. Foi para apaziguar essa ira de Deus, um sacrifício compatível com Deus. Não tem nada a ver com pagar o preço para o diabo, porque Deus não estava devendo nada para o diabo. Nunca deveu nada para o diabo. Nada, nunca ficou devendo
para o diabo para pagar alguma coisa para ele, nada. Foi para ter uma oferta compatível com aquele que foi ofendido. Deixa eu ilustrar com uma coisa. Imagina que você está passando na rua, me encontra no meio da rua, e sei lá, você está num dia bem assim, né, com a virada assim, e vai lá e me xinga. Então, viu o Rafael na frente, você solta um monte de palavrão. Além de ser pecado, claro, você tem que se acertar com Deus. O que vai acontecer com a gente? No máximo, a gente perde a amizade, sei lá, ou fica um tempinho, não vai acontecer muita coisa. Agora, imagine se encontra um juiz federal. Um dos 11. Eu sei que às vezes você tem vontade, né? Mas imagine só, você encontra e começa a soltar muito palavrão para ele. O que vai acontecer com você? Então, se não soltar palavrão, com menos vai acontecer com você. Você vê, a ofensa é a mesma. As palavras foram as mesmas, mas uma coisa é você encontrar, outra coisa é você encontrar uma pessoa importante mesmo e soltar as mesmas palavras. Porque a honra é diferente, a posição é diferente, né? É muito diferente. Com um, você vai preso, sei lá, pode acontecer com você, com o outro não vai acontecer nada. É a mesma coisa, nós ofendemos a Deus. Quando nós ofendemos a Deus, nós precisávamos então de um sacrifício tão infinito quanto aquele que nós ofendemos. Por isso, a vida se manifestou. Por isso, Deus se fez homem. Por isso, Deus veio habitar entre nós. Agora, o Anselmo vai mostrar outra parte da moeda. Porque até aqui nós só respondemos porque precisava ser Deus morrer na cruz. Nós não respondemos ainda porque Deus se manifestou. E Anselmo vai dizer, porque assim como Adão era o representante da humanidade, nós precisávamos também de um segundo Adão. De alguém que nos representasse. Então não bastava um anjo morrer. Anjo não nos representa. Sabe, a gente poderia colocar a hashtag, não me representa. Não é compatível comigo. Então precisava de alguém que fosse Deus, para a oferta ser compatível com o ofendido, mas ao mesmo tempo precisava alguém que fosse homem, para nos representar. E Anselmo vai dizer, por isso Deus se fez homem. Por isso a vida se manifestou. E é isso que João está dizendo. A vida veio habitar neste mundo. A vida se manifesta. A vida eterna. Esta palavra da vida. Agora, até aqui então, João está mostrando a causa. Isso é a causa para ele. A causa é a própria manifestação da vida de Jesus Cristo, essa vida eterna que veio e habitou aqui. Agora João passa a mostrar os seus efeitos. E aliás, ele vai fazer isso em toda a carta. Mas ele escolhe pelo menos 4 efeitos que deve produzir de acordo com esta causa. Ou seja, a causa, que é a manifestação de Jesus Cristo, deve necessariamente produzir, daqueles que são salvos, 4 efeitos. Lembra que João está mostrando, como eu saber que tenho a vida eterna? João 5:13, que nós fala, sim, essas coisas escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então João agora vai começar a nos mostrar como eu tenho a vida eterna. Ok, todo mundo que tem a vida eterna, todo mundo que é salvo, vai ter 4 efeitos por causa dessa causa da manifestação de Jesus Cristo. Lembra que muita gente viu, ouviu, tem gente ouvindo, vendo até hoje, ouvindo sobre Jesus Cristo, sobre essa palavra, sobre essa mensagem. Mas isso não quer dizer nada. Em algumas pessoas é produzido esses efeitos. O primeiro deles, João diz aqui, no versículo 1 ainda. As nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Versículo 2, nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Versículo 3, nós lhes proclamamos. A gente fala assim, tá bom, João, entendi. Impressionante, em 4 versículos é 3 vezes ouvi, 3 vezes viu, e agora 3 vezes proclamou, 3 vezes a vida. João gosta dessas coisas de número 3, eu acho assim, ele deve ter algum tipo, uma coisa assim, né? Tem que ser sempre 3, senão parece que não fecha, né? E ele fala, primeiro efeito é a proclamação, falar sobre isso. Ou seja, para João não existe lugar para crente 007, sabe, para crente agente secreto, que ninguém sabe que ele é cristão. Aqui ele está aqui no mundo, mas ele nunca proclama, ele nunca fala sobre Cristo.
É como se João estivesse falando assim, o impacto que essa manifestação tem na minha vida é tão grande que eu não consigo ficar sem proclamar, ficar sem falar sobre ele. Agora, sabe o que é interessante, o que é curioso? É que algumas pessoas conseguem estar do lado de outra pessoa que está praticamente implorando, dizendo assim, não tem mais esperança nesse mundo, eu não sei o que eu faço, a vida não faz sentido. Ela olha e é capaz de falar assim, toma vacina, quem sabe? Sei lá, muda de time, não sei, para torcer pro Palmeiras. Sei lá, consegue falar tantas coisas e não fala aquilo que tem que falar. Não proclama a palavra da vida. Não proclama sobre a vida em abundância que a pessoa pode ter. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho dia após dia e nada sai dos nossos lábios a respeito de Jesus Cristo. Nada. João está dizendo, um dos efeitos daquele que teve este contato com a vida que se manifestou é proclamar sobre essa vida. Agora, é só dar uma navegada pela internet e cada vez que eu tenho que fazer isso por algum motivo, graças a Deus que eu não tenho uma rede social, porque é tanta gente proclamando tanta coisa, inclusive cristão, que quando fala sobre o que deveria falar, fala ainda com o intuito errado, com a motivação errada, porque só quer mostrar que está certo uma doutrina, mas ninguém quer saber de proclamar Jesus Cristo. É só para massagear o ego e falar que ele está certo em um determinado assunto. Mas quando é realmente para proclamar sobre Cristo, ele fica um pouquinho atrás. Isso é também desnecessário. Aí você vai nas faculdades, ou no ambiente de trabalho, pessoas numa rodinha lá falando mal de Deus, mandando piadinha e tudo mais, a pessoa fica quieta, mas sai sem falar dele. Aí está lá tirar satisfação. Deus pode falar tudo. Ninguém pensa em entrar no meio dessa roda e falar assim, vocês querem saber sobre a salvação de Jesus Cristo? Vocês querem de fato saber a verdade, ao invés de ficar com essa conversinha? E se vocês quiserem saber a proclamação da palavra da vida, não procure. Mas ele fica lá cantinho dele, tomara que não descubra que eu sou crente, tomara que não descubra que a minha vida está perdida, tomara que não descubra que eu sou crente. Não estou falando, como assim? A vida se manifestou, essa é a causa, o efeito disso é a proclamação. Nós temos que proclamar sobre Cristo. Aliás, essa é uma ordem do próprio Cristo para nós. Agora, João vai mais além. João usa uma palavra aqui, no versículo 2. A vida se manifestou, nós vimos e dela testemunhamos. Isso é uma palavra muito mais forte do que a proclamação. Porque o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que relata aquilo que viu. Basicamente isso. Você precisa de uma testemunha para um caso que você está decidindo, ou no tribunal, com alguém, vem aqui, ó. Porque ele viu, essa pessoa viu o que aconteceu, então ela é uma testemunha. Agora, a palavra original aqui para testemunho, o verbo é martirel. O substantivo é martiria. Da onde vem a nossa palavra mártir. Agora, nós estamos acostumados a usar com essa palavra mártir aquele que morre por uma causa. Esse é o mártir. Testemunha do Novo Testamento não é só falar alguma coisa que você viu. Você viu algo que te impactou tanto que você está disposto a morrer por aquilo. Morrer pela verdade. Levar até as últimas consequências. Você não abre mão daquilo de jeito nenhum. Isso é ser uma testemunha. Então não é só que você viu e agora está proclamando. Não, você proclama daquilo e está disposto a morrer por isso. Por isso que o mártir é o mártir, é aquele que morre por isso e não abre mão. Mesmo que ele está com uma arma na cabeça e fala, negue a Cristo, que acontece isso muito mais do que nós imaginamos no mundo, porque isso não dá tanto golpe na mídia assim, né? Mas acontece muito isso. Aliás, não sei se vocês ficaram sabendo, mas no Chile recentemente, um pastor foi assassinado na porta da sua casa por pessoas que ouviram mensagem que não gostariam de ouvir, né, sobre casamento homossexual. Um casal querendo fazer um casamento e ele falou que não ia fazer e ele foi assassinado na porta de sua casa porque não queria fazer um casamento. Mas isso nunca vai levar muito tempo, não é legal. Se fosse o contrário, não. Você está vendo isso no mês inteiro. Mas como foi o contrário, você não vai ouvir isso daí. Mas não, mas pelo amor de causa disso. É alguém que fala assim, eu não vou abrir mão das minhas convicções, eu não vou fazer, eu estou disposto a morrer por isso, sem problema nenhum. Eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito. Isso é testemunhar. Agora, lembra de Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus Cristo disse, vão e sejam as minhas testemunhas. Isso que Jesus Cristo nos comissionou.
Para João, esta causa, a manifestação de Jesus Cristo, deve produzir pessoas que estão dispostas a morrer por Cristo. Agora, vamos lá, gente. Se a gente falar que está disposto a morrer por Cristo, mas não consegue falar não para alguém que está debochando do cristianismo, dando risada, você fica assim, porque tem vergonha de sair da roda e falar, eu não vou compactuar com isso, ou qualquer piada suja, você está lá no meio, não quero perder as amizades aqui. Você está disposto a perder uma amizade por Cristo? Não vamos bater no peito e dizer assim, eu morro por Cristo, não. Porque só morre por Cristo quem vive por Cristo. Quem não vive por Cristo também não vai morrer por Cristo. Então o João está dizendo assim, a grande causa é a manifestação de Jesus Cristo. E a manifestação de Jesus Cristo produz pessoas que estão dispostas a morrer por Cristo. Aliás, na época dele, uma pessoa se converter tinha que ser muito fora do comum, fora da casa, assim, muito. Aliás, a questão é assim mesmo. Mas na época dele, mais ainda, porque imagine só, você vendo cristãos sendo jogados no Coliseu, e na época de João isso já acontecia, já no segundo século, no primeiro século já acontecia, jogado tanto em Roma quanto em outras cidades, cada cidade tinha um Coliseu, eram jogados escravos, outras pessoas, né, prisioneiros de guerra, para a alegria do povo, né, o famoso pão de circo, mas cristão estava no meio. Então, se era cristão, você sabia que você podia estar lá logo. Aí vem alguém e fala assim, você não quer ser cristão também? Aí a pessoa fala assim, você está me convidando para ver uma vida que talvez eu seja jogado no Coliseu? Você, isso, essa vida que você manifestou. Eu já falo assim, eu quero. É isso que produz a manifestação de Jesus Cristo. Produz pessoas que estão dispostas, de fato, a levar o cristianismo até as últimas consequências. Mas em terceiro lugar, então, a proclamação é um dos efeitos, o testemunho, você ir até o final por Cristo é o segundo efeito. Mas João diz no versículo 3, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E talvez a maioria pularia-se conosco, a maioria dos cristãos hoje pularia este conosco e iria direto para a comunhão com o Pai e com o Filho. Porque tem muita gente falando assim que pode ser crente tendo comunhão só com Deus. Só com Deus. Esse é o mais importante. E de fato eu não vou dizer que está errado, que é mentira. A comunhão mais importante só é com Deus. Mas para João, isso não pode ser desvinculado. Para João, comunhão vertical e comunhão horizontal caminham juntos. Na verdade, mais para frente, João vai dizer, como alguém pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão? A quem vê. Se vocês, de fato, a palavra habitar em vós, nós vamos ter comunhão uns com os outros, João vai escrever mais para frente. Ou seja, a comunhão horizontal para João é tão importante quanto a comunhão vertical. Então não venha me dizer, você não, mas eu tenho comunhão com Deus, em casa eu leio a Bíblia, eu oro, fica tranquilo, eu estou bem em casa assim. Porque João está dizendo, se a vida se manifestou, você vai querer ter comunhão com seus irmãos. Não só como obediência à palavra, porque isso é uma ordem. Deus diz, não deixe de se reunir como igreja. Mas não só por obediência, mas você vai querer isso. Você vai querer essa comunhão. Aliás, você vai querer estar junto com pessoas que têm a mesma fé, que pensam igual a você. Que vai, às vezes, colocar o dedo onde você não gostaria de ser colocado. Mas se você quiser buscar a santidade, você precisa passar por isso. Pessoas que vão te mostrar o erro. Mas pessoas que vão te consolar quando você precisa. E para isso a gente precisa abrir o coração muitas vezes. E por isso que tem tantas pessoas que não querem essa comunhão horizontal. Porque muitas vezes isso machuca. E quanto mais íntimo nós ficamos, os casados aqui sabem, mais defeitos nós vamos ver nas outras pessoas. Mais coisinhas que talvez nos irritem. Mais coisas que às vezes até vai querer você se afastar daquela pessoa. Mas é aí que a gente desenvolve mais ainda a comunhão e nos aproximamos mais. Então João está dizendo, Cristo se manifestou. A consequência disso, ele fala, eu estou proclamando isso para vocês terem comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. João não fala assim, eu quero que vocês tenham comunhão com o Pai e com o Filho para ter comunhão conosco. Vocês têm comunhão conosco. Nós somos irmãos em Cristo. E todos nós juntos temos comunhão com o Pai e com o Filho. Então, se para você a igreja é aquela última opção,
Sabe, no fim de semana você não tem nada para fazer, aquele fim de semana mais tedioso, mais assim, tipo, não tem nada, ele não está ameaçando chover, não vai fazer frio, porque Ribeirão Preto, você não tem nada. Assim, eu acho que eu vou na igreja hoje, João ia falar para você, falou assim, bom, uma coisa está errada, hein? Alguma coisa está errada. Porque João está proclamando isso para que vocês tenham comunhão conosco. Agora, claro, eu não quero ser simplista aqui e reduzir a nossa comunhão ao ambiente de igreja. Pode ser simplista esse ponto. A comunhão na Bíblia é algo que já existe, porque Deus é que faz essa união nossa em Cristo, mas é algo que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que nós devemos preservar pela nossa unidade, pela nossa comunhão, pela nossa união. Então, a existência dessa união não depende de mim, já existe porque nós todos temos Cristo, se você é salvo, tem o Espírito Santo habitando em você, o mesmo Espírito, nós já somos um em Cristo. Mas a preservação desta comunhão, ou o desenvolvimento desta comunhão, ou a proximidade desta comunhão, depende de mim, de você. Sabe o que é interessante que Jesus vai dizer lá em João capítulo 17? Quando Jesus está orando por nós, ele diz assim, eu oro por eles, aqueles que vão crer na mensagem, por meio dos apóstolos, a mensagem dos apóstolos, para que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu, Deus, me enviaste. Jesus ora pela nossa unidade. Jesus podia falar assim, Deus, eu oro pela Pai, eu oro pela santidade deles, eu oro pelo sucesso deles, eu oro para que eles... Podia falar um monte de coisa. Deus falou, eu oro para que eles sejam um. A importância que Jesus Cristo dá para essa nossa unidade, para essa nossa união. João está dizendo, eu proclamo isso por causa da comunhão que vocês têm que ter um com o outro. E por fim, o último efeito que a manifestação de Cristo produz, no versículo 4, ele diz, nós escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Nós escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja plena, seja completa, não falte nada. Ou seja, o que João está dizendo é que uma vida vivida sob esses efeitos desta causa vai produzir uma alegria plena e completa. Isso me faz pensar que tem cristão que tem acesso a esta alegria plena, que ainda fica buscando alegria em outras coisas. E fala assim, como a gente tem alegria num mundo como esse? Como assim como você tem alegria num mundo como esse? Você é salvo. Você tem Jesus Cristo. Você tem dúvida disso? Vai ler algum livro do John Piper. Qualquer livro que você deve ler, você vai encontrar esse assunto. É o que mais escreve sobre esta alegria que nós devemos ter em Cristo. E Piper tem motivo para dar tanta ênfase nisso. Porque nós temos todos os motivos, isso não exclui, claro, a tristeza que nós passamos, momentos de dificuldade, nada disso. Mas Paulo dizia assim, nós somos entristecidos, mas nunca abatidos, nunca desanimados. A gente não perde as esperanças. A alegria não foge da gente. Paulo fala, eu aprendi o segredo de ver feliz e contente em toda e qualquer situação. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, mas está nessa manifestação, nessa grande causa que deve produzir esse efeito em nós. A alegria. Agora, ao mesmo tempo, João encerra essa primeira introdução aqui do livro dele, olhando para o futuro. Porque nós sabemos que a alegria plena, completa, naquele estado final, só vai acontecer na escatologia. João está dizendo, a vida é eterna. A vida eterna se manifestou. E Jesus não disse assim, se você for salvo, você vai um dia ter a vida eterna. Você diz, você já tem a vida eterna. João está dizendo, antecipe a eternidade para agora e viva aquilo que você vai passar lá, uma alegria plena e completa, agora. Que você já tem comunhão com Deus, você já tem comunhão com seus irmãos, a vida se manifestou. E você pode antecipar aquilo que você vai viver lá na eternidade, aqui. Isso é a vida eterna. Eu queria terminar esse texto lendo as palavras de Jesus Cristo, no próprio Evangelho de João. João, capítulo 15. Versículo 11.
Vou ler até o 2:9 para fazer mais sentido no contexto. João capítulo 15, versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Agora presta atenção no versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Agora nós sabemos de quem João aprendeu isso. Jesus disse: eu estou dizendo essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, plena, não falte nada, para você ser uma pessoa alegre, feliz e contente em Cristo. E João vai repetir essas palavras, dizendo: eu estou escrevendo pelo mesmo motivo, para que a alegria de vocês seja completa. Toda causa produz seus efeitos. E se você já teve um encontro com essa vida que se manifestou, você precisa começar a produzir esses efeitos, porque não está produzindo. Se não está produzindo, João vai dizer: alguma coisa está errada com a sua vida. E é hora de avaliar a sua vida. Mas eu espero que, se você já tenha tido este encontro com a manifestação, com essa grande causa, que é a manifestação da palavra da vida e a vida eterna, você proclame, você testemunhe, você tenha comunhão e você tenha essa plena alegria em Cristo. Deus, que o Senhor nos ajude a produzir esses efeitos em nossa vida. Todos aqueles que já foram impactados e foram alcançados por essa grande causa, a manifestação de Jesus Cristo. Em nome de Deus. Amém.